Olá, como vai? Tudo bem? Eric Schulz aqui da Voz para mais um vídeo de cobertura do Kumbamela 2025. Tudo bem com você? Se você está chegando agora, esse é um vídeo que a gente está cobrindo o maior festival religioso do mundo aqui dentro dos canais, né, das redes sociais gerais do Instituto Naradeva Shala, que foi fundado em 1994, que além da sua função de divulgação da cultura hindu aqui nas nossas redes, como a gente já faz isso há muito tempo, nós também temos atividades presenciais, online, de atendimentos de Ayurveda, curso, yoga, meditação, um monte de atividade. Queria convidar você para conhecer um pouco mais. E nesse vídeo eu venho falar um pouquinho mais para vocês do que é o Kumbamela e por que esse festival é tão importante. Se você ainda não está acompanhando as nossas redes, eu vou te convidar. Aqui embaixo você tem o link de todas as redes sociais do Instituto Naradeva Shala, todas, tá? Todas que a gente possui tá aqui embaixo. Além disso, também tem o link direto do nosso canal do WhatsApp, que é onde você recebe todas as nossas informações em primeira mão. Por exemplo, todos esses vídeos, quando eles são lançados no nosso canal, já aparece no nosso canal do YouTube, já aparece lá também no nosso canal do WhatsApp. Então fica bem mais fácil para você saber quando tem vídeo novo, artigo novo. Lá dentro também tem promoção, tem coisa que só acontece também dentro do canal do WhatsApp. Então, o que a gente está fazendo por aqui? Eu estou lendo um monte de coisa que aparece na imprensa da Índia, novidades, coisas que aconteceram durante o festival, coisas boas, coisas ruins, coisas legais, questões de funcionamento, entendimento de outras questões. Então fica de olho aí na rede, que tem um monte de vídeo legal. Você pode entender um pouco mais o Kumbamela por diversas, digamos assim, visões. Tem vídeo aqui eu já gravei falando de quanto se gastou financeiramente, tem vídeo falando mais da parte religiosa, tem vídeo na parte política, tem vídeo, por exemplo, na parte cultural, de curiosidade, de acidente fatal, infelizmente. Então tem muita coisa legal que eu tô trazendo para vocês. Espero que vocês estejam gostando. E antes da gente já partir para a leitura do próximo aqui, para poder entender, lembrando que o link está aqui embaixo na descrição, o link que eu estou usando. E eu queria pedir também para você já deixar uma curtida. E se você gostar, comente de alguma coisa, se tiver alguma dúvida, compartilha também com o pessoal, comente e dá uma olhadinha se você está inscrito ou não, porque algumas pessoas já relataram que de alguma forma a rede expulsou você da rede. A gente não expulsa ninguém, porque a gente não tem esse poder, a gente não faz isso também, a gente tem mais o que fazer da vida, mas às vezes a rede faz isso. Dá uma olhadinha se você ainda está seguindo a gente aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Por favor, a sua curtida é muito importante para esse trabalho que a gente faz com tanto afinco, com tanto amor, com tanto carinho. Deixa esse like, ajuda muito o nosso canal ser mais entregue para outras pessoas, ajudando a gente a criar mais vídeos, tendo maior retorno, porque a gente sobrevive disso daqui também. É meu trabalho, para quem não sabe, e também tem nossas funções ali, também profissionais, como eu faço atendimentos de Ayurveda, dou aulas de Ayurveda. A gente tem uma equipe enorme no Instituto, dá uma ajuda pra gente, vai lá, dá um like, vê como a gente trabalha, segue a gente nas redes, isso já ajuda muito. E se você se interessar em conhecer mais nosso trabalho, vem junto, que tem bastante coisa legal. Vamos pro vídeo então? Bora lá então! Agora, vamos! Agora já estou aqui do lado, vocês já estão lendo aqui do ladinho. Então, esse é um artigo que saiu na BBC. BBC, para quem não sabe, é de Londres, né, em inglês. Eu estou tentando trazer tudo que é possível, gente. Fazer a curadoria não é uma tarefa fácil, não, porque se eu não conhecesse a Índia e o próprio Kumbamela, eu ia trazer muita porcaria, provavelmente. Então eu tô lendo um por um, tô averiguando. Então, lógico, tá saindo muito mais coisa da imprensa indiana, por isso que eu tô trazendo muito mais coisa da imprensa indiana. Mas quando eu acho em outras imprensas, em outros locais, eu também tô trazendo conteúdo. E se você tiver algum link, algum vídeo legal que você queira que eu reaja aqui, que eu traga, que vai me ajudar, ou alguma ideia bacana, coloca aqui embaixo nos comentários, vai ajudar e muito a gente a desenvolver melhor esse trabalho aqui e trazer mais conteúdo bacana para vocês. O que é o Kumbamela e por que este festival hindu é importante? Foi um artigo de 5 dias atrás, do momento que eu estou gravando esse vídeo, feito ali pela Lucy Clark Billings, notícias da BBC, ela deve ser alguma colunista. Então, obrigado pela escrever aí. Se você gostar, o link tá aqui embaixo. Você pode entrar, procurar ela nas redes também, seguir a BBC, fazer todo esse trâmite. Aí tem uma foto muito bonita dessa senhora e dessas duas senhoras aqui, né, fazendo o namastê. Parece ser no Kumbamela, mas não explica mais nada. Autoridades dizem que pelo menos 30 pessoas morreram e outras 60 ficaram feridas em uma multidão
no grande festival de Kumbh Mela na Índia. Sim, isso infelizmente aconteceu. Se você não está sabendo disso ainda, vou recomendar que você procure aqui nas nossas redes mesmo. Você vai encontrar, eu fiz vários vídeos de react também explicando o que aconteceu. Foi um acidente fatal, uma fatalidade gigantesca, que houve um pisoteamento, um empurra-empurra. Eu já trouxe vários vídeos sobre isso, pesquisem aí, dá uma olhadinha, vamos continuar. O maior festival religioso do mundo e o maior encontro da humanidade de pessoas. O evento atrai milhões de peregrinos hindus às margens sagradas dos rios da Índia. O que é o Kumbh Mela? Vamos analisar primeiro o que é o Kumbh Mela para você. Kumbh Mela é um encontro religioso que atrai dezenas de milhões de peregrinos hindus e buscadores espirituais da Índia e do mundo todo. O evento é profundamente enraizado na mitologia hindu e centra-se na crença no poder purificador dos rios sagrados. Os peregrinos banham-se nesses rios, acreditando que esse ritual limpa seus pecados e os aproxima da libertação espiritual. Sim, essa realmente é uma das visões da maioria dos peregrinos que estão ali. A gente não pode negar, a gente está aqui conversando de forma séria e direta com você. Mas vamos entender porque existem muitos outros fatores, muitas outras coisas que envolvem esse grande festival. O festival gira entre 4 locais chaves na Índia. Eu vou explicar para vocês. Prayagraj, que é a antiga cidade chamada Allahabad, Haridwar, Nasik e Ujjain. Cada local está ligado a um rio sagrado, o Ganges, o Godavari ou Shipra e também o Yamuna, no caso do Prayagraj. Então, o que ele está explicando? Se você não viu nenhum outro vídeo, tem vídeo só explicando esses 4 locais. O festival completo, ele se dá em 12 anos, são 12 anos seguidos. E dentro desses 12 anos vão acontecer outros festivais, por isso que ele vai colocando todos eles, perfeito? Tem um outro vídeo que eu explico direitinho o nome, de quanto tempo em quanto tempo acontece esses outros festivais, digamos assim, menores, entre aspas, porque não são menores, né? Menores no sentido porque tem um que é muito grande e os outros sempre vão ser menores, mas mesmo esses menores, a união são de milhares e milhares e milhares de pessoas da mesma forma. Um Kumbh Mela completo é realizado a cada 12 anos nas 4 cidades, exatamente como eu estava explicando antes. Um meio, Ard Kumbh, é realizado no meio do caminho entre os 2 Kumbhas completos. Então, os Ard são os Kumbhas menores que eu estava explicando para vocês que vai acontecendo entre esse que acontece de 12 em 12, que é esse que está acontecendo nesse momento. As autoridades dizem que o festival de 2025 é um Maha. Maha significa grande, então ele seria um grande Kumbh Mela, que ocorre apenas a cada 144 a 144 anos, o que torna um evento ainda mais significativo. Esse texto ele vai explicar um pouco mais sobre isso, mas eu também te convido a procurar um outro texto que eu só explico nesse outro vídeo, com esse outro texto, do porquê dos 144 anos. Tem uma questão astrológica bem detalhada para que eles cheguem nessa definição. Se o texto aqui explicar, ótimo. Se ele não explicar, procure um outro vídeo que vai ter ali. Aqui, eu quis trazer esse vídeo porque ele tem uma imagem muito legal do que é o Kumbh Mela e muita gente não sabe. Vamos lá, primeira coisa. Vocês estão vendo esse quadrado aqui do lado. Aí vocês estão vendo o estado de Uttar Pradesh e aonde fica Prayagraj. Estão vendo? Em cima você tem a Índia e aonde fica Prayagraj. Vocês estão vendo que ele não está no extremo norte, também não está no extremo sul e também não está na região central. Ele está um pouco acima da região central da própria Índia. E aqui ele explica, tá vendo? O rio Ganges, que vem de cima aqui na imagem, e o Yamuna que está aqui embaixo. Vocês estão vendo pelo meu mouse, ó. E aqui o rio Ganges. O rio Ganges vem por aqui e o Yamuna está aqui. Vocês sabiam? Muita gente não sabe. Na internet, claro, a gente está recebendo hate muito grande de pessoas muito preconceituosas, xenófobas, infelizmente, de pessoas que não estudam a Ásia, não têm a menor ideia de como funciona lá, e fala absurdos. Infelizmente, isso acontece com povos asiáticos, povos africanos também, infelizmente, pelos povos ocidentais. O que muito me espanta são pessoas da América do Sul fazer isso, porque infelizmente a gente sabe como nós, povos da América do Sul, também recebemos muita xenofobia de outros povos do mundo. Mas é triste ver isso. E aonde surge isso? Por isso que eu gosto de explicar isso para os meus alunos e para vocês também. Olha a palavra pré-conceito. É quando você gera um conceito ao você entender aquilo de forma real, que é o conceito real.
muita coisa que a gente está recebendo é assim, olha que interessante, essas pessoas estão tomando banho no Ganges, que é o rio mais poluído da Índia. Não, não é. O rio mais poluído da Índia é o Yamuna, por incrível que pareça. O Yamuna, ele está entre um dos rios mais poluídos do mundo. Isso não quer dizer que o rio Ganga, ou a Ganja, o Ganges, ele não seja um dos mais poluídos, ele também é. Mas ele é um rio diferente, ele é um rio muito grande, então você vai ter partes do rio Ganges que não é afetado, por exemplo, pela grande poluição. Principalmente após o rio Ganges se encontrar com o Yamuna. É quando ele começa a ficar mais poluído também. Olha como é importante estudar e entender. O rio Ganges é poluído? Sim. O Yamuna é poluído? Sim, mas muito mais. Isso não diminui o que a pessoa está falando, mas o que eu estou mostrando para vocês é como é importante o conhecimento de entender. Ah, mas Eric, os indianos não se preocupam com isso, é claro que se preocupam, assim como nós deveríamos nos preocupar também muito mais com os nossos rios poluídos no nosso Brasil. Então não entenda que é assim, o pessoal mergulha lá, é sujo e tá tudo bem. Não! Durante o próprio Kumbh Mela tá rolando um grande festival dentro do Kumbh Mela que é por manter e fazer o Ganges ficar limpo 100% novamente, porque é um problema para a Índia, é óbvio que é. É óbvio que é, como é para nós também, dos nossos rios poluídos. E olha onde é o principal banho. O principal banho, ele se acontece nessa pontinha, que é chamado de Sangam Nose, né? Que nose é de nariz mesmo, né? Porque é o nariz, né? Aonde as pessoas vão fazer, o nariz é por causa do desenho, onde eles vão fazer o seu Sangam, que é o seu banho. É interessante eu mostrar para vocês que todas essas partes amarelas, vocês estão vendo, é aonde as pessoas se banham. E, infelizmente, o acidente aconteceu porque muitas pessoas estavam ao mesmo tempo querendo chegar nesse Sangam Nose. E aí acumulou-se muitas pessoas num local só, que já é um local com milhares de pessoas, e infelizmente aconteceu o acidente, que pode acontecer em qualquer evento com milhares de pessoas. Infelizmente, isso não é nenhuma novidade, e é uma das preocupações gigantescas do governo da Índia. Eu já mostrei isso em outros vídeos por aqui. E por isso que eu gostei dessa imagem. Essa imagem é bem legal, que a gente consegue entender bem bacana. Então fica uma dica. Muita gente está indo para lá, muitos brasileiros, muita gente que me ouve aqui está me mandando mensagem: Eric, eu estou indo para chegar no final do mês, etc. Porque o final do mês é quando vai acontecer o Shivaratri. Então o próprio governo da Índia está recomendando que as pessoas não foquem em tomar banho só no Sangam Nose, que elas procurem ir nas outras regiões para tomar banho, que é tão sagrado quanto. Por causa do perigo de muita gente no mesmo local ao mesmo tempo. Entenderam como funciona? Vamos continuar. O que significa o Kumbh Mela? O nome Kumbh Mela significa Festival do Jarro em sânscrito. A tradução literal é essa mesma, tá? Kumbh se refere ao jarro ou pote de comida, o néctar da imortalidade. Na mitologia hindu, quando Mela significa feira ou reunião, festival, que é mais correto nesse caso. O Kumbh, para quem estuda Ayurveda e não conseguiu ligar, aquilo que Dhanvantari, o deus do Ayurveda, segura numa das suas mãos é um Kumbh, é um pote, perfeito? Então é o pote que está o Amrita, o néctar divino dentro. Então por isso que esse Kumbh Mela tem tudo a ver com a Ayurveda também. As escrituras hindus contam a lenda de Samudra Manthan, que é exatamente a agitação do oceano de leite, por deuses e demônios em busca do néctar da imortalidade. Segundo a mitologia, 4 gotas desse néctar, que quem segurava era Dhanvantari, o senhor do Ayurveda, caíram nos locais onde o Kumbh Mela é celebrado atualmente, tornando esse local sagrado. Por que as pessoas vão ao Kumbh Mela? Então, olha que pergunta interessante. Aqui, esse vídeo eu quis fazer porque eu já sei que ela vai responder muita coisa que muita gente me pergunta nas redes, aqui já vai estar respondendo. Olha só. O Kumbh Mela atrai pessoas de todas as esferas da vida, dentre sadhus, que são homens sagrados hindus, homens e mulheres, tá? Porque tem sadhus também mulheres, até cidadãos comuns, incluindo famílias e visitantes internacionais, que eu estou tentando mostrar um pouquinho aqui para vocês. Embora a maioria dos participantes seja hindu do sentido religioso, não necessariamente indiano, o evento também atrai o interesse de pessoas de outras religiões que estão curiosas sobre o seu significado cultural e espiritual. Eu estou falando isso porque hindu, você vai ter hindu no mundo inteiro, mas você vai ter hindu no Sri Lanka, você vai ter hindu no Nepal, você vai ter hindu em Bangladesh, você vai ter hindu na Tailândia, você vai ter hindu no Paquistão, em menor número, mas você vai ter hindu. Isso não quer dizer que ele seja indiano, perfeito? É essa a explicação que eu estou dando para vocês. O festival em última análise, uma
oportunidade para os participantes buscarem renovação espiritual e salvação, é uma das ideias também. Acredita-se que banhar-se nos rios sagrados durante o festival absorve os pecados e liberta os participantes do ciclo de renascimento e os aproxima de moksha, que é libertação espiritual, de acordo com a cultura védica. Para muitos, a peregrinação ao Kumbh Mela é uma experiência única na vida que oferece uma chance de reafirmar a sua própria fé, se conectar com outras pessoas e mergulhar nas tradições da espiritualidade hindu como um todo. Olha que linda essa imagem aqui de um homem ali. Ah, Eric, quando eu vejo um homem assim, ele é santo, o que ele é? Não sei, se não especificar a gente não sabe, às vezes ele é só um peregrino que está ali, né? Normalmente quando se corta o cabelo, além de ser uma pessoa careca, pode ser também, mas quando a gente corta todos os pelos do corpo como ele está, provavelmente ele estava passando por algum processo iniciático. Sannyas, que normalmente é um processo iniciático que todas as tradições hindus têm, que é um tipo de samskara, sempre vai ter processos que você tem que cortar todos os pelos do corpo, ou dar um banho no Ganges, ou queimar esses pelos. Eu mesmo já passei por isso. Outros amigos e conhecidos já passaram por isso dentro das suas tradições, perfeito? Pode ser que ele tenha passado por isso também. Não sei porque não tem nada especificado na imagem. Quanto tempo dura o Kumbh Mela? O festival normalmente dura cerca de 45 dias, como com o Kumbh Mela de 2025 ocorrendo de 13 de janeiro a 26 de fevereiro, depende de uma questão astrológica. Então pode ficar 45 dias, já teve anos que foi 55, 50, vai depender de algumas questões astrológicas que no outro vídeo eu já expliquei. O evento terminará após o último dia de banho sagrado, conhecido como o último Shahi, né, o nome correto, Shahi Snan, que é o banho real, que vai acontecer, para quem não entendeu ainda, no Shivaratri, que é a grande noite do Senhor Shiva. O momento e a duração de cada Kumbh Mela são determinados por astrólogos e autoridades religiosas, que eu já falei num outro vídeo, dá uma procurada por aí. O que acontece durante o Kumbh Mela? O festival é uma mistura de rituais religiosos e atividades culturais. Suas características centrais são o Shahi Snan, que é o banho real, que ele vai acontecer, são 3 banhos reais. Eu tenho aqui uma colinha. Aconteceu o último no dia 3/2, essa madrugada que eu estou gravando, eu vou estar mostrando para vocês em outros vídeos. E existem os banhos considerados menores também. Eu trago tudo isso em outros vídeos, eu já expliquei para vocês, tá bom? Esses banhos cerimoniais são liderados por grupos de sadhus, incluindo nagassadhus, que são conhecidos por se cobrirem de cinzas e simbolizam a renúncia. Além dos rituais de banho, o Kumbh Mela também oferece discussões espirituais, procissões religiosas, orações e apresentações culturais. Organizações religiosas montaram vários acampamentos temporários, fornecendo comida, abrigo e oportunidade de aprendizado espiritual. Isso é chamado de, eu tenho o nome aqui, Peshvai. Peshvai é onde eles reconstroem os seus ashrams, seus centros de estudos, esses locais, essas ácaras, ácaras são as ordens monásticas tradicionais, e aonde eles vão ficar durante esse período de 45 dias atendendo toda a população. Por que essas ácaras são tão importantes? Muitas delas, elas são totalmente fechadas. Isso quer dizer, mesmo se você bater lá, se um indiano bater lá, eu quero ter bênção. Muitas delas, elas ficam fechadas durante períodos e só abrem para o público ter contato, que é a população, não os seus devotos, em momentos de Kumbh Mela. Então eu estou tentando trazer para vocês um pouco das nuances que a gente tem também, por que é importante muitas vezes você ter contato com alguma pessoa de uma linhagem, porque é pela dificuldade muitas vezes de você se aproximar dessas pessoas, e é nesses festivais que muitas vezes você pode chegar ali, trocar uma ideia, conversar, tirar uma foto, a pessoa falar alguma coisa com você, e são pessoas importantes dentro do escopo hindu, védico, Índia, etc. Quantas pessoas participam do Kumbh Mela? A escala do Kumbh Mela é inigualável. O público varia, mas o Kumbh Mela de 2025 em Prayagraj se destaca por sua escala. Cerca de 400 milhões de pessoas devem comparecer ao longo do período de 45 dias, dizem as autoridades. Esse número já está aumentando. Por causa do número crescente de peregrinos, eles já estão esperando cerca de 450 milhões no total. Gente, é muita coisa. É 2 vezes o Brasil, para quem não tem uma noção de tamanho, que eu digo de pessoas, tá? Não do tamanho geográfico. Em número de pessoas, é 2 vezes o Brasil.
o que eles vão ter de visitação durante esse período. É muita coisa, envolve muitas questões que muitas vezes a gente não consegue nem alcançar porque a gente não entende. Questões que eu digo de estruturais, político, das cidades em volta, questão de turismo, questão que mais religiosa, política, muitas nuances que se envolve aí. Os participantes se espalham pelas margens do rio, abrangendo cerca de 12 quilômetros do rio. Você vai ter casas e acampamentos de pessoas ali. Tem um outro texto que eles falam, o governo da Índia fala que são 40 quilômetros quadrados do total, onde as pessoas estão ali, que eles reconstruíram, fizeram uma cidade nova e tem milhares de coisas acontecendo lá dentro ao mesmo tempo. As autoridades usam uma variedade de fontes para reunir o número de peregrinos, mas admitem que há uma possibilidade de alguma duplicação. Por exemplo, 1 milhão de peregrinos a longo prazo, conhecidos como Kalpawasis, são contados diariamente. Câmeras da CFTV são usadas para monitorar a densidade da multidão em tempo real, enquanto contagens manuais dos pontos de entrada e saída também validam os números. A vigilância por drones fornece vistas aéreas de áreas densamente povoadas, especialmente durante os eventos de pico, como são os dias dos banhos sagrados, que tem um calendário específico, que é dia 13 do 1, 14 do 1, 29 do 1, 3 do 2, que foi essa madrugada, 12 do 2 e 26 do 2, que são os principais banhos. O restante são banhos menores ou específicos de alguma linhagem. A análise de dados de celulares também, que usa o número de dispositivos móveis ativos na área, também ajuda a estimar o tamanho da multidão. Aqui eles estão explicando como tecnicamente eles chegam àquele número, esses números que eles passam para nós. É as mesmas técnicas, para quem não conhece, que é usada quando você tem na Paulista, em São Paulo, por exemplo, algum partido ou alguma passeata ou alguma coisa acontecendo na Paulista, e eles vão através de fotografias, de número de pessoas, de imprensa, eles juntam todas as informações e fazem um número médio para que a gente possa ter uma ideia mais ou menos. Precisão exata nunca a gente vai ter de nenhum desses eventos, esquece que isso não vai acontecer. Quem sabe um dia inventam alguma técnica para isso, né? Mas por enquanto, vocês perceberam que são vários numerais, quer dizer, várias uniões de informações para chegar num veredito. Como o Kumbh Mela é administrado? Isso daqui é impressionante. Preparem-se para algo de, como se diz popularmente, cair o cu da bunda. Organizar o Kumbh Mela é uma tarefa monumental. As autoridades estabelecem cidades temporárias com infraestrutura para acomodar os milhões de pessoas que comparecem. As instalações fornecidas incluem hospitais improvisados, sistemas de saneamento e redes de transporte. Espera-se que o festival de 2025 ocupe 4.000 hectares, ou 40 quilômetros quadrados, como eu já tinha falado anteriormente. Isso incluirá, dentro desse perímetro, 160 mil tendas. Tem um outro vídeo que eu só falo da estrutura, eu mostro vários tipos de tendas também para vocês entenderem como são esses acampamentos, que eles se tornam como se fossem hotéis ou spas para essa galera que está indo para lá do mundo inteiro. Beber água, não esqueçam, sempre hidratem-se. 40 mil policiais e agentes de segurança, que é coisa pra caramba. É praticamente, se eu não me engano, na cidade de São Paulo são 30 e poucos mil. Se eu não me engano, tá, gente? Eu li isso outro dia, mas mesmo assim é impressionante. 15 mil trabalhadores de saneamento básico, 99 estacionamento para mais de 500 mil de veículos. Isso daqui é uma loucura, eu tô trazendo num outro vídeo também. É uma coisa pra gente olhar aquilo, eu olho e falo, meu Deus do céu, os trânsitos, né? Aquelas filas de quilômetros e quilômetros e quilômetros de ônibus e pessoas paradas indo para um estacionamento que eles nem sabem se vão conseguir estacionar. Isso é impressionante o que acontece. 30 pontes flutuantes sobre o rio. Essas pontes são muito importantes, que elas que dão a vazão de um lado para o outro para não sobrecarregar e as pessoas conseguirem tomar banho, etc. Tem muitas pessoas que aproveitam o momento que está na ponte até para jogar flores no rio, para fazer as suas oferendas, porque você está no meio do rio também. Isso acaba criando várias confusões, porque pessoas param no meio de uma caminhada. Isso acontece também. 67 mil postes de iluminação pública. É uma cidade, literalmente. 150 mil banheiros e 25 mil caixas, que eu não sei, a tradução só me fez isso. 25 mil caixas e no inglês também tá assim. Impressionante, não é?
É impressionante entender um pouco mais desse grande festival. Se você, assim, tá vendo pela primeira vez, ou você que tá acompanhando, você sabe que tem os outros vídeos, procura aí. Se você tá chegando pela primeira vez, dá uma olhadinha nos outros vídeos, porque esse vídeo ele já falou muita coisa que eu já falei em outros vídeos, como vocês perceberam, mas ele trouxe outras informações, até do significado, do que é importante, porque é o que eu tô tentando trazer aqui para vocês. Que um festival como esse na Índia, ele não é simplesmente só um festival religioso. Ele envolve muitas outras coisas. E a gente precisa falar disso, porque às vezes, o que a gente olha? Eu percebo muito isso acontecer. É um festival religioso, eu não concordo, ou eu não gosto da religião, ou eu acho aquilo meio estranho, ou não pertence ao meu mundo. Não importa a sua opinião nesse sentido. O que é importante nessa questão é o que isso traz para a questão índia, o que isso envolve com o yoga, com a Ayurveda, o que está sendo mostrado para o mundo, do que você trabalha, do que você gosta. É isso que eu tô aqui trazendo para vocês. Eric, mas o que isso envolve com o yoga? Gente, todos os grandes nomes do yoga estão lá. Mas Eric, isso é religião, não é yoga. Será que essa visão que você tem de yoga é a mesma visão que eles têm na Índia? A ideia aqui não é falar assim, não é pensar que, é o Kumbh Mela, então é maravilhoso, eu vou ver tudo e vou simplesmente ouvir e não vou falar, Eric, eu não concordo disso, Eric, aquilo é um absurdo. Tá tudo bem, gente, a gente tá trazendo informação aqui. E quando a gente fala de informação, a gente tá falando de estudar. A gente não tá querendo aqui que a minha opinião, que a sua, seja a majoritária. A gente tá estudando, trazendo informação. O que eu trago de informação minha é da minha experiência, do que eu já passei ali, dos outros Kumbhas que eu já participei, do que eu tô lendo aqui, trazendo para vocês também, das preocupações, do que envolve tudo isso, o quanto isso é importante para o próprio desenvolvimento do yoga e do Ayurveda no mundo, que está acontecendo de forma, assim, digamos assim, a passos largos, feito pelo próprio governo da Índia atual. Isso é chamado de soft power da Índia, isso acontece em vários países do mundo. Dá uma olhada aqui nos outros vídeos que eu estou trazendo para vocês. Isso daí que está acontecendo na Índia envolve vários ali, por exemplo, eu trouxe num outro vídeo, aconteceu de se reunir pela primeira vez 3 Shankaracharyas, que são 3 pessoas, que são autoridades máximas das linhas espirituais indianas, e eles criaram um novo documento, coisa que não acontecia há décadas, pedindo algumas coisas para o governo da Índia. Isso não acontecia há décadas na Índia. Mas Eric, isso tem a ver também com o governo atual da Índia. Sim, também tem a ver com o governo atual da Índia. Então a gente precisa entender o que está acontecendo e como isso influencia diretamente e indiretamente o seu trabalho, o que você está vindo estudar, sabe? Se você gosta de Índia, isso tudo vai influenciar. Não caiam na ilusão que muita gente vende que você está estudando yoga, você está estudando Ayurveda e você consegue estudar isso tudo. Vou dar o exemplo dessas 2 artes, porque envolve astrologia, vasto, sânscrito, sem se envolver com a cultura da Índia. Isso é uma ilusão, isso é uma grande mentira, e eu falo isso com toda tranquilidade aqui nas redes, que criaram para as pessoas não estudarem a cultura. É impossível um sistema qualquer se desenvolver dentro de uma cultura e não ser envolvido com a cultura onde ele está sendo desenvolvido. É impossível isso acontecer. O Yoga Ayurveda foi desenvolvido pela cultura védica, que envolve a sociedade da Índia. Então, a gente estudar e ler e entender tudo isso, também a gente está, de certa forma, entendendo como estão essas nuances e o que está acontecendo na Índia, o que está acontecendo desses sistemas. Então eu convido você a procurar os outros vídeos para entender melhor tudo isso. Eu estou curtindo muito fazer esses vídeos. Curta, comenta, compartilha aqui embaixo. Se você quiser saber mais do nosso trabalho, aqui embaixo você encontra todas as nossas redes sociais, o nosso site, que tem curso, tem atendimento, tem viagem para a Índia, tem um monte de coisa legal, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, não esqueça dos 3 Cs, curta, comenta e compartilha, e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Te vejo no próximo vídeo. Om Namah Shivaya, Bam Bam Bolê, até a próxima, tchau, tchau.